José. Acabou confundir José, marido de Maria. Não. José, um dos filhos de Jacó, que morreu no Egito. Ok? Levou consigo os ossos de José, pois havia este feito os israelitas jurar solenemente dizendo: Deus haverá de vos visitar, e então levai daqui convosco os meus ossos. Não fazer questão de vir a câmera para não olhar. Olha, ali, Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia este feito os israelitas jurar solenemente dizendo: Deus haverá de vos visitar, e então levai daqui convosco os meus ossos. Ora bem, no momento que Moisés tira-se os ossos na chão, o que acontece? Essa era a pergunta para o protestante responder. O que acontece? Acabou de esquecer como se você vai para a coisa lá, por exemplo, primeira carta aos Coríntios 6, versículo 19. Primeira carta aos Coríntios 6, versículo 19. Deus não falou como a nós e templo de Espírito Santo. Se há boi templo de Espírito Santo, a boquita adora a Deus de verdade, adoradores de Deus de verdade, e tem que venerar o corpo também. Veneração. Para a cabeça de alguns, é da pensar como veneração, e o firma frente de uma imagem, Buda canta, aquilo é adoração. Para protestante, esse que é adoração. Pura ignorância, nada mais que ignorância. Adoração verdadeira é perante Cristo, na Santa Missa, e ponto mais alto. Nenhum momento poderá adorar a Deus mais do que na Santa Missa. É nenhum momento, é só na Santa Missa. Segundo a Bíblia, é só na Santa Missa. Fora disto, é tudo mentira. Parafernália para poder alegrar o corpo. Carne é só. Resto é mentira. Adoração é perante sacerdote dignamente ordenado na celebrar Santa Missa. Lá que poder adorar a Deus de verdade. Na que ponto mais alto da adoração. Adorar a Deus e cá fazer que música organizada, barulho organizado, para falar como aquilo louvor a Deus. Mentira. É mais para agradar a carne. Ok? Não vai mais para o segundo tema. É mais gritante ainda. Esse de Moisés. Tipo Pai Nosso. É fácil. Agora vamos para maior buraco. Que sei do quê? Vai, segunda carta de Reis, 13, 21. Segunda carta de Reis, livro de Reis, 13, versículo 21. Eliseu morreu e foi sepultado. Bando de moabitas faziam incursões na terra todo o ano. Aconteceu enquanto alguns homens estavam sepultando um morto, avisaram um desses bandos. Jogaram o corpo dentro do túmulo de Eliseu. Eliseu é um profeta. E partiram. O corpo tocou nos ossos de Eliseu. Bóbia, o corpo tocou nos ossos de Eliseu e recobrou a vida e pôs-se de pé. Recobrou a vida e pôs-se de pé. Recobrou a vida e pôs-se de pé. Alguém toca ossos de um profeta e landa. Na volta a ele, com calma. Eliseu morreu e foi sepultado. Bandos de moabitas faziam incursões na terra todo o ano. Aconteceu que enquanto alguns homens estavam sepultando o morto, avistaram um desses bandos e jogaram o corpo dentro do túmulo de Eliseu e partiram. O corpo tocou nos ossos de Eliseu e recobrou a vida e pôs-se de pé. E então? E agora? Corpo toca só na ossos de um profeta e volta à vida. E então? Em que ficamos?
o facto de cardeal pega crânio de um mártir que dá-se vida para Cristo, que a bobo fala botar agora. Esse que é sinal de veneração? Desde quando que é veneração a uma santa ou um santo? E problema? Ora, quando canta música, na referir David, na referir Moisés, na referir Eliseu, Elias, por aí. Não é veneração e que é digno e digno. E adoração não é. Portanto, o que usa fazer? Cardeal fazer e que erro coisíssima nenhuma. Ouviram? É só isso. Não vai mais. Tudo na Bíblia. Vamos para Atos 5, versículo 15. Atos 5, versículo 15. Atos 5, versículo 15. Atos dos Apóstolos 5, 15. Vera, estou aqui. Vera, estou aqui. Atos 5, versículo 15. A ponto de levarem os doentes até para as ruas, colocando-os sobre leitos. Vera, agora não. Agora não, foi o que eu disse. Agora não, Vera, espera depois. A tua mãe está a chegar, depois vamos. Vai brincar, depois eu vou ter contigo. Eu não repeti. A ponto de levarem os doentes até para as ruas, colocando-os sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos sua sombra cobrisse algum deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém, acorriam a multidão trazendo enfermos e atormentados por espíritos impuros, os quais eram todos curados. Basta sombra de Pedro. Basta sombra de Pedro. Basta sombra de Pedro. Atos 5, versículo 15. Não vai para outra parte de Bíblia, que sei do que? Atos dos Apóstolos 19, versículo 11. Atos 19, versículo 11. Atos 19, versículo 11. Vamos ver o que a Bíblia disse sobre estas coisas. Atos 19. Não vai. Atos 19, versículo 11. Entretanto, pelas mãos de Paulo, Deus operava milagres não comuns. Bastava, por exemplo, que sobre os enfermos se aplicassem lenços, lenços e aventais que houvessem tocado seu corpo. Afastavam-se deles as doenças e os espíritos maus saíam. Bastava lenços que ele toca. Bastava lenços que ele toca. Ele, Paulo. Pois é. Então, e agora em que ficamos? É só isso. Um cozeitice, uma religião, para bem defender através de algo que ele, que religião, que está lá dentro da Bíblia. Para ver, Deus, Jesus tem só uma igreja. Colossenses 2, 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Não disse as igrejas. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Não as igrejas. Esse é que é o problema. O facto de a mim comer farta, não estão fundando a religião, abre uma garagem qualquer, mete a gente, põe cadeira brancos, põe cruz lá na metade, na fundo de sala, com palavra assim, Jesus Cristo é o Senhor. E já está respondido com uma igreja de Cristo. Quem está por fazer isso?
Agora, o problema que está colocado é para mostrar na Bíblia, onde que está escrito de como qualquer Jorge não que pode fundar essa religião. Só isso. Mostra-me só isso. E não para a discussão. É só isso. E depois, Mateus 22, 32. Mateus 22, 32. Mateus 22, 32. Eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Ao ouvir isso, as multidões ficaram extasiados com o seu ensinamento. Eu sou Deus de vivos. E depois mais, não vai para João 11, versículo 24 para baixo. João 11, versículo 24 para baixo. Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que mora, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Ora bem, para a Igreja Católica, não interessa se a Bobo morre ou não. Para estar configurado a Cristo. Ele é a ressurreição. Para mais que Bobo morre, Bobo está morto. A Bobo está vivo. Esse não se bica o problema de como orco morre e já está. Para a Bíblia, morte, o que está matando? E pecado. E que a morte natural. Ok? Teologicamente ensinando, morte que hora que a alma se separa com o corpo. Morte e hora que a alma condenado. Essa que é morte. Para a Bíblia. Ok? Portanto, morte canada. Ok? Morte e separação de alma e corpo. Bíblia fala, corpo está ficando daqui tirado, alma está volta daqui ele concebido. Para a alma nunca morre. No momento que Deus não faz homem supra, que ar que sai nele é imortal. Nada que está sair de Deus que tem prazo. Nada. Ouviram bem? É só isso. Portanto, o problema de alguns protestantes é só um. Para a ideia de um louco pastor qualquer, bem tenta pôr na Bíblia. E tem que encaixar na Bíblia. Isso vai acompanhar qualquer chave para vai abrir porta que chave que compor para ele. É só isso. Que ele contou aquele protestantismo. Mais ou menos. Ora bem, não vai para outra parte, primeira carta aos Coríntios 6, 19. 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 Vamos ver o que está escrito. Seis, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebestes de Deus? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Portanto, o corpo é sagrado. O corpo é sagrado de várias formas e bem de próprio Deus. O corpo é tão sagrado como manda Deus fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deu para entender? Portanto, o que a igreja faz? E o que a teologia está ensinando? Ou seja, santo e que? Santo e que alguém separado de pecado. Ora bem, se que alguém separado de pecado, Deus está atuando nele. E tudo que Deus atua nele, isso significa como que alguém está e tem a sombra de próprio Deus. Então, aqueles que não adoram a Deus é poder venerar que alguém. Você não entende? Aqueles que não adoram a Deus é poder venerar que alguém. Para de que a nós é templo do Espírito Santo, santidade que é para Deus. Santidade que alguém que diz a palavra de Deus. Ou seja, isso é acompanhar fruta. Acompanhar fruta, vai transformar na sumo. É exatamente igual. A palavra de Deus está tirando de pecadorindade e levou para a santidade. Se a palavra de Deus está tirando de pecadorindade e levou para a santidade, significa que tu não és crente. Deu para entender? Ora, a palavra de Deus que pode transformar de pecadorindade para santo é porque não atingiu o objetivo, porque busca converter de verdade. Você não entende? Então, tudo alguém que conhece Deus e converter de verdade,
significa automaticamente de como a nós não temos como exemplo, tipo, tanto no futebol, cada alguém que está na começar jogar, que quer ter Cristiano Ronaldo como referência, que quer ter Ronaldinho Gaúcho, imagina como a minha era jogador, minha referência na série o Zidane, para mim jogador, como olha que hoje Zidane, Rivaldo, ou que tira Rivaldo põe Romário. Esses que nasceram a minha referência, por exemplo, para ser o embalo, e por aí falar, não, a minha referência é Cristiano Ronaldo. É exatamente a mesma coisa. Esse que é santo para ele. Então, eu estou mal como uma veneração, alguém que Deus atua nele, alguém que a palavra de Deus atua nele. Que manda em veneração, em respeito à atuação de Deus. Naquela alma, para se uma que Deus atua na Paulo, da mesma forma que atua é santa, na resumir essa história, mais ou menos, pelo menos como pesquisa, por alto, ela é que é franciscana, já agora, um erro, já agora na brinca. Ela e foi mártir em defesa de Cristo e da vida. Então, em respeito a ato nobre perante a igreja peregrina, Papa dá que veneração, cardeal dá que veneração. É digno. Ouviram bem? É digno. É digno. E tipo, com homenagear, e vamos supor que é Mocai Barbas homenagear Cristiano Ronaldo. Qual que é o problema? Isso significa como é adorar? Isso significa aquilo? Não. Ficou claro? Ok. O programa cara muito tarde, não vai para quem conseguir fazer ontem. Que sei do que, a não ser que vou entender pergunta, vou poder colocar. Não vai para ler Evangelho, quarto capítulo do Evangelho de São João. Quarto capítulo. Se uma cunga conseguir ler lá ontem. Ou não, olha. Então, sábado. Ontem sim. Então, não vai para ele. Versículo 4. E bom, bem olhar algumas coisas que não bem explica vos assim rápido, ok? Não vai. Hoje nós estamos no próximo sábado na lei capítulo 5. Hoje nós estamos na 4 de São João. Que para a Igreja Católica, evangelho mais teológico que tem na Bíblia. Entre 4 evangelistas, ele é mais teológico e mais complicado de entender. Ele, João. Não vai. Hoje na lei vos que a Bíblia, essa que a Bíblia que a minha tradução com gosta dela. Pelo menos, essa está usada na igreja para formar padres. Pela primeira vez, e hoje também que na lei, ele não gosta mais de outra tradução do que essa. Não vai. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, ainda que de facto Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e retornou a Galileia. Era preciso passar pela Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da região que Jacó havia dado a seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Por volta da hora sexta. É ponto ali, e bom para esclarecer, hora sexta para judeus de altura e significa meio-dia de Aós. Hora sexta, e significa meio-dia de Aós. Ou seja, meio-dia Jesus se estava lá. Ora bem, não continua. Hora sexta. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus disse-lhe, dá-me de beber. Os seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Diz-lhe então a samaritana, como sendo judeu, tu me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Os judeus, com efeito, não se dão com samaritanos. Jesus lhe respondeu. É ponto ali, bom para esclarecer vos. Que é como os judeus na altura que estavam com os samaritanos. E um problema que tem para ver de quê? No momento que houve a primeira diáspora de judeus para Babilônia, atual Iraque, que expulsão que teve de Israel para Babilônia, que acontece? Que local ocupado para outros povos ao redor de Israel. Então é misturar com pequeno número de judeus que ficavam lá. Hoje é riba de exílio para Jerusalém,
de volta. Então, eles que saíram de Babilônia, sumem manter comunidade na Babilônia, e põe na sua cabeça de como, não, a nós que puros judeus, para aqueles que ficam, é misturar com outros povos. Então, se misturar, não. Aqui já não há sangue puro. Esses capepeles puros. Não, como que tem dúvida logo? É Benazir Mbalo e pepel, mas bem casa com balanta, então aí já não é bem pepel. Ao mesmo tempo, nada não, Jorge, não caminha tão pepel sumabo. Na barriga de pepel com sai. O fato de em casa com balanta não significa que uma perde a identidade. Então, e tem fricção entre eles. Esse é o problema, mais ou menos. Não está a resumir ao máximo, ok? Não continua. Mas se alguém bem mexer para aprofundar de tema ali, num outro programa, beleza, se o brasileiro está falando, não há problema. Não fazer com toda a vontade. Se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ela lhe disse, Senhor, nem sequer tens vasilha, e o poço é profundo. De onde, pois, tiras essa água viva? És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu deste poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais? Jesus lhe respondeu, aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que lhe darei, nunca mais terá sede. Minha gente, o que Jesus não fala ali, teologicamente, que a alma está precisando? Ele e resposta de que coisa? Jesus é completo na vida. Só Deus basta. Não repete. Sede que Jesus não fala dela. E que tranquilidade que só Deus está dando. Ora que buinte de Deus, nada que está movido de lado nenhum. Ora que o que de Deus, aí sim, o precisa de beber qualquer coisa para poder completar que parte. Ora bem, Jesus é resposta para você entrar na droga, ladroagem, na mentira, na qualquer coisa. Esse que sentido mais amplo teológico. E caiago de beber, literal, não. Mas se calhar mais tarde, meu irmão, e cara dá tempo a os. E cara dá tempo, até porque enroba não é tempo, sim, a força, para cá passa domingo, com o programa. Bom perceber. Nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nele fonte de água, jorando para a vida eterna. Bom, onde é que aponta? Jorando para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem que tenha de vir mais aqui para tirá-la. Jesus disse, vai, chama teu marido e volta aqui. A mulher respondeu, não tenho marido. Jesus lhe disse, falaste bem, não tenho marido, pois tivestes 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Nisto falaste a verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Senhor, vejo que és profeta. Imagina, muçulmanos não ouvem negócio. Ela fala, Jorge, não, que moja, que grota fala vos? Como Jesus é profeta? Estás a ver? É isso, mas pronto, é tema. Vês que és profeta. Nossos pais adoraram nesta montanha, mas vós dizeis, é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. Jesus lhe disse, acredita-me, mulher, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Sublinhem verdade.
vou sublinhar a palavra verdade. E aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Acabou de esquecer a palavra ali. É super importante. É fundamental. Coluna vertebral desse tudo. A verdade. A mulher disse-lhe: sei que vem um Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: sou eu que falo contigo. Naquele instante chegaram seus discípulos e admiravam-se de que falasse com uma mulher. Nenhum deles, porém, lhe perguntou. Ficaram admirados pelo facto de estar na papia com que mulher, mas nenhum deles puntal, ok? Que procuras? Ou que falastes com ela? A mulher então deixou o seu cântaro e correu à cidade dizendo a todos: vim de ver um homem que me disse tudo o que fiz. Não seria ele o Cristo? Eles saíram da cidade e foram ao seu encontro. Enquanto isso, os discípulos rogaram-lhe: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: tenho para comer um alimento que não conheceis. Os discípulos se perguntavam uns aos outros: por acaso alguém lhe teria trazido algo para comer? Jesus lhes disse, ou seja, essa aqui parte interpretação literal humana com interpretação teológica. Discípulos não entendem como e na papel de algo terreno. Mas o alimento de Jesus é cumprir a vontade daquele que o enviou. Esse é que é o alimento dele. E ele que na papel dele. Ninguém vai acabar de não botar em mano, mas Mamadou, pronto, não pode fácil dentro de dias, se bem ter tempo, é momento, ainda mais essa semana, eu recebi visita de uma pessoa muito especial para mim, ok? Muito especial para mim, então é tempo tudo, nós está com visita, olha, está a ser muito bom. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Não dizeis vós, ainda 4 meses e chegará a colheita. Pois bem, eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, estão brancos para a colheita. Já o ceifeiro recebe o seu salário e recolhe o fruto para a vida eterna, para que o semeador se alegre juntamente com o ceifeiro. Aqui, pois, se verifica o provérbio: um é que semeia, o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, e por causa da palavra da mulher que dava testemunho, ele me disse tudo o que fiz. Por isso, os samaritanos vieram até ele, pedindo-lhe que permanecesse com eles. E ele ficou ali 2 dias. Bem mais numerosos foram os que creram por causa da palavra dele. E diziam à mulher: já não é por causa de teus dizeres que cremos. Nós próprios ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente Salvador do mundo. Depois daqueles 2 dias, ele partiu de lá para a Galileia. O próprio Jesus havia testemunhado que o profeta não é honrado em sua própria pátria. Quando, pois ele chegou a Galileia, os galileus o receberam, tendo visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, pois também eles tinham ido à festa. Ele voltou novamente a Caná da Galileia, onde transformara a água em vinho. Havia um funcionário real cujo filho se achava doente em Cafarnaum. Ouvindo dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi procurá-lo e pedia-lhe que descesse e curasse o seu filho, que estava à morte. Disse-lhe Jesus: se não virdes sinais e prodígios, não crereis.
O funcionário real lhe disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, teu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus lhe havia dito e partiu. Ele já descia quando os seus servos vieram ao seu encontro dizendo: seu filho vivia. Perguntou: então, a que horas ele se sentia melhor? Eles lhe disseram: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Então, o pai percebeu ser precisamente aquela hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu. Ele e todos os da sua casa. Foi esse o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judeia para a Galileia. Fim de 4º capítulo de Evangelista João. Próximo sábado, nós vamos para capítulo 5 de João. Ora bem, para falar de como a gente não tem medo de venerar santos. Não quero ter medo de venerar santos. Santo é demonstração de eficácia do alcance do Evangelho. Aquilo que santos vêm para ele. Aquilo que santos criaram para ele na igreja. Estão a entender? Portanto, o que o Papa Cardeal fazia? E que nada mais por aí além. Aliás, desde sempre foi feito, como andam com sabores, desde o profeta Moisés, vai para Eliseu, e por aí para o próprio Cristo. Aquele que crê em mim, mesmo que mora, vive. Entenderam? Portanto, se tem perguntas ou algo, é só colocar. Eu estou à disposição. Ok? Estou à disposição. E depois agora, na próximo sábado, na Bincabantabos, tema idolatria. Ok? Babia, dos temas mais quentes de que protestantes está batendo a nós, tio, de que católicos também, lhe que apanha curva nele, para ir para o protestantismo. Babia, na conta vos um segredo. Você sabe o que é querubins? O que é que Deus queria que ele? Querubins. Você sabe? Querubins nasceu. E que anjos? E que tem anjo mais perto de Deus para mais eles. Repito. E que tem nenhum anjo, mas eles, resumido, eles e anjos que Deus cria para bater guarda-só lugares sagrados. Onde que Deus não está, ele tem que estar lá. Imagina Deus sair hoje para vir para Luxemburgo, um exemplo. Eles que têm que vir guardar aqui recinto, ou seja, guarda pretoriana, guarda que tem assim, com Deus, assim, face a face, querubins. Portanto, e mesmo querubins que Deus manda fazer para pôr na Arca da Aliança. Estão a entender? Vou lembrar hoje o homem expulsado do Jardim de Éden. Cada anjo que Deus manda para pôr lá. Já agora é rápido. Doutor Adelino Landunha, boa tarde. Já agora é rápido. Gênesis 3. Gênesis 3, versículo 24. Gênesis 3, versículo 24. Ele baniu o homem, esse na Jardim de Éden. Ele baniu o homem e colocou diante do Jardim de Éden os querubins e a chama da espada fulgurante para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, anjos serafins com anjos querubins e anjos, mais importante, querubins e anjos, acabou de esquecer, e anjos de guarda pretoriana. Por exemplo, para cada cal que Deus não desloca, cada cal, naquele local, quem que está guardando ali é anjos, querubins. Aqueles que está frente a frente de Deus, na louval. Vou ouvir com atenção. Aquele que está... Sim. Sim, sim. Aquele que está frente para adorar a Deus. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Sim. Posso comprar com minhas amigas pizza? Sim, sim, podes. Ok. Quando a mamãe chegar. Mas tu disseste agora. Tá, espera só um bocadinho.
que anjos que está falando? Santo, Santo, Senhor Deus do Universo. 3 vezes que está falando. Santo, Santo, Santo. É referência a quê? Santíssima Trindade. Você como, às vezes isso é ignorância. Em cada deles culpa, tanto muçulmanos como alguns protestantes que estão negando como Pai, Filho e Espírito Santo. Vou pesquisar. Palavra Elohim. Se é plural ou singular. E eu que pesquisa sobre isso, vai apontar um judeu. Fala um judeu. Que é Elohim? E não fala o Deus. Agora, na boa abecedário, na língua hebreia, Elohim ainda é plural ou singular. Eu não digo o resto. Vamos ouvir. A voz que está na Inglaterra, sobretudo na Inglaterra, vou fazer pergunta. O que o judeu fala voz como em uma palavra singular, a melhor não que na Bahia África nada e não converter a judaísmo. Se fala voz como é palavra ali, e singular, se quer falar voz como é plural, e ora que fala como Elohim, em nome de Deus, na língua hebreia, que é como é plural, se Deus é um som. Gente, mistério de própria natureza de Deus é incompreensível. Razão pela qual o padre acaba a consagração. Está apanhou e fala, eis o mistério da nossa fé. O mistério, ninguém entende. Santo Agostinho fala, se Deus está dia que entende Deus é porque não é Deus. Dia só que falar hoje, imagina o doutor Adelino falar assim, a mim entende Deus, é porque não é Deus. Não é. Santo Agostinho, o que ele fala? Porque não é Deus. Deus é incompreensível. A boca por entender, a boca tem servo para entender a natureza de Deus. Ninguém quer saber o nome de Deus. Ninguém. O nome de Deus é impronunciável. Teologicamente explicado, o que não fala Deus é uma idolatria quase, ou desconhecimento. Deus quer ter nome. Ouviram bem? E não explica a voz. Teologicamente falando, o que fala Bíblia é algo restrito. É algo restrito. Telemóvel, já sabes, algo restrito. Alinhar casaco, algo restrito. Doutor Adelino, é algo, você vê como esse formato, esse ele. Ora bem, Deus é infinito. Razão pela qual, vera, por favor, eu disse para esperar. Senão vou mudar de ideias. Já não vamos. Vai brincar, eu já vou ter contigo. Papai, O quê? sabes, Sim. Ele disse menino, eu disse vamos comprar pizza com minhas amigas. Ah, já vamos, já vamos. Eu estou à espera que a coisa chegue. A Olga, depois vamos. Tá bem. Sim. Já te disse agora. Olha, Moisés olha a Deus pela primeira vez. Nenhum judeu, nenhum protestante, nenhum católico ouça falar como Deus respondeu a Moisés. Moisés punta a Deus. Então, se vai falar eles como bumandão, é puntam o nome, cada nome que é deles. Deus fala eles, a mim eu serei, ou que traduzir de língua hebreu, principalmente na Bíblia ali. Eu serei o que serei. Aquele é o primeiro nome que Deus dá a Moisés. Eu serei o que serei. Pergunta de 1 milhão, mas quem que tem nome eu serei o que serei? Portanto, é teologia pura. Que nós estamos aprendendo na seminário, teologia teândrica. Ou seja, Deus que tem nome, ninguém quer saber o nome de Deus. É só esse que nós temos e mais ou menos para poder aproximar-nos de divindade. Mas é que esse nome. Para Bia, ele é infinito. Deus é infinito. Para começar. Deus é infinito. Deus que tem corpo. Deus é infinito. Como é que eu te expliquei isso? Como é que eu te explicar? Deus é infinito, que tem princípio e fim. Como anda no momento que Moisés puntal, mas vou calcar o nome. Deus fala, eu serei o que serei. Na outra tradução está, eu sou o que sou. Mas correto, o que traduzir literal de língua hebreu é, eu serei o que serei. O que é Jesus? Eu serei o que serei. Aí é que está o mistério. Esse é o primeiro nome que Deus revela. Portanto, teologicamente, teologicamente, você tem que entender como Deus não mostrou sua verdadeira natureza. Ele é infinito. E que tem começada, nem fim. Portanto, imaginamos falar vos como Lísia Silva vinha a casa andar ao banco. Na boa cabeça, você vê como banco é algo restrito. É restrito, assim. Você vê formato de um banco. Agora, isso pode aplicar a Deus? Isso é ignorância que está aplicando como. Não, Deus é uma forma que Deus tem, né, para poder
separar-nos de algo divino, só para separar-nos, para não ter grandes confusões e grandes dificuldades. E só para ver aquilo que manda, e tem Elohim na língua judaica, na nós, de tradição católica, Deus, muçulmanos, Allah, é só para poder separar algo, mais ou menos. Assim, é só isso. Agora, de como alguém sabe o nome de Deus, teologicamente falando, ninguém sabe. Porque o nome de Deus é impronunciável. Ficou claro? Não sei como é a fazer grandes barulhos na cabeça, principalmente de muçulmanos ou de alguns gentes por aí fora. Sim, mas falta só de conhecimento de teologia. Deus quer ter nome. Ninguém quer saber o nome de Deus. Para ver que a própria natureza responde por si. Lígia Silva, muito obrigado. Acabou de admirar nada desse. Qualquer alguém no lugar faria a mesma coisa. Se você passar na similar. E tipo, imagina um mecânico de avião, na papel de aviões. Claro, você admirar, se passa a mesma coisa. Jorge Nang é a mesmíssima coisa, não há diferença nenhuma. É a mesma coisa, ok? Portanto, acabou de admirar nada desse, de como não sei o que é mentira. Eu aprendi. A minha coisa é bem 16. Não aprendi não. Portanto, nada de admiração por aí além. Essa aqui é coisa que você tem que entender. Natureza de Deus é essa. Mas a boca que o nome. Eu serei o que serei. Aquilo que Moisés leva. Se apontar o meu nome, falei-lhes como eu serei o que serei, me enviou. Só isso. Depois, mais tarde, que bem com isso, a ossa, tipo testemunho de Jeová. A ignorância é tanta. E depois, como o nome de Deus é Jeová. Minha irmãos, você sabe como judeus que têm J na seu abecedário? J é catenel. E agora? Repito, judeus que têm J na seu abecedário. Não repite. Judeus é que têm J na seu abecedário. J não existe. Para poder latinizar o nome de Jesus, de ex-Jeová, como mandei bem assim. Judeus, nome de Deus é Elohim, ou Senhor, ou sei lá, Shema, por aí fora. Como manda, Butoya, maioria de profetas, mais importante, seu nome termina de mesmíssima forma. Mesmíssima forma. Por exemplo, aleluia. Vou dizer que I começa e termina com AS. Aleluia. E cá, ale Jeová. Não. Ou seja, cada profeta, diante dele está Deus. Butene. O que chega, aleluia. Jubi como que termina. Isaías, jubi como que termina. Elias, jubi como que termina. Pera aí. Jeremias, jubi como que termina. E depois bem desaguando aqui. Butene, não chama eles assim aleatoriamente. Miqueias. Jubi como que termina. De mesma forma. E termina com tal de Jeová, que é um chamidor qualquer norte-americano, para ver fundador de testemunha de Jeová. Ele era presbiteriano. E discutir com o pastor, não concordou com o Maiká falar bom dia numa noite destas. Deus, Espírito Santo, passem para amanhã e falam para fundar a igreja de Deus desaparece, não sei o quê. Deus nunca para mais fundar. É, sempre a fundar. Amanhã, se calhar, ainda vai ter polícia e falar, fundar também uma igreja por aí fora, e abre um garagem qualquer, o pinta bancos de branco, o põe um cruz lá na ponta, o põe um cruz lá na ponta, o fala Deus é o Senhor, ou Jesus é o Senhor, alguma coisa assim do gênero, já está, o microfone na mão, o bata grita, glória a Deus, o Espírito Santo, é só isso. Igreja de Cristo está já feito, ok? Ora bem, Orkudjubi, Isaías, Jeremias, aleluia, Miqueias, Abdias, só como é que ela termina? Buchiga na fim, que é o que Messias, que seja Cristo. Depois virou ao contrário, Elohim. Butene Ezequiel, é por acaso, Butene Gabriel, é por acaso, Butene Daniel, é por acaso, Butene Miguel, é por acaso, para poder responder quem? Elohim. É só isso. É que de Deus.
Resto é coisa de Jeová, não sei o que. Punta, ou contra a bosque católica, ou contra com um testemunho de Jeová. E falou, quem manda a bosque católica, porque tem uma Deus de Jeová. Falar na becidade dos judeus, está lá Jota, mostrando ele. Só isso. Buno já logo é na muda logo de local. A mim que nota deles atualmente ali na Luxemburgo. Alguns deles na rua, a gente está dirigindo para eles. Alguns dirigem para eles, basta só perceber como esse daqui não é caroço para não. Até inventa logo, não, temos agora que sair daqui, temos que ir para o outro lado. Mas peraí, mas eu quero me converter para... Último viagem, um deles perto da minha igreja, lá na... onde eu estava em missa nele. E lá que aconteceu, é como se eu fosse falar, não, me se converter para a boa religião. Não tem que evangelizar outro dia. Mas a mim me se para boa evangelização. Corrida. Só isso. Corrida. Não tem coragem. É só isso. Não tenha coragem para debater com a verdade de Deus, com a Bíblia na mão. Tem dificuldade nisso. Por quê? Como manda um católico tem que ter cinto de segurança. É o programa que eu estou fazendo e o programa para mim mais importante da minha vida. Então está ali com o intuito de falar que o não tem que fazer programa para converter qualquer alguém de qualquer lado. Minha gente, minha mulher de mim. Minha irmã estava em missa. Sem comungar. Dia que eu Olga na rua, na qualquer carro. Puntal, Olga, alguma vez Jorge Nanke obrigou para virar católica, ou vai que ele missa, ou que assim, ainda bem que o sino não toca. Nunca, e nunca cana acontecer, nunca. Para de quê? Ele, Deus, isso o que ele não faz? Deus, aliás, São Francisco de Assis, a única coisa que pedindo a nós tudo que nós seguir, a forma de papel de Cristo é com a vida. E a gente, só minha mulher na Natália ano passado e compra aqui vela com a imagem de Padre Pio. Então, eu logo percebi que ela viu São Francisco de Assis na mim. Eu acreditei, pelo menos a mim, eu em casa não falar para exaltar ou para exibir, não. A mim percebi como ele percebe. E eu já São Francisco de Assis na mim. E eu já para decidir e cada Bíblia. E cada compra Bíblia então. E vai comprar Padre Pio. E bem então, eu percebi que ela percebeu. Ou seja, que ela e eu já Francisco na mim. São Francisco de Assis. Tal igual Papa Francisco, olha a grandeza de São Francisco de Assis. Não é por acaso que na tudo santos que tem. Apesar do fundador da congregação de Papa Francisco e Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola, fundador da congregação de Papa atual, ele de mesma congregação com Martinho Lutero, fundador de protestantes. É isso? Estão a ver? Mas aqui essa já botaram Henrique Marcelino, já botaram Mina Gomes, Abosto. Yeshua, alala. É isso. Testemunho de Jeová está falando como esse nome é Jeová, não sei o que. É só ignorância. É só. Quem está falando, o que fala aquilo, minha gente. O que alguém falou, não é ofensa. Cuidado, não é ofensa. A boa pode falar, Jorge, a boa ignorante, por exemplo, vamos supor, na matemática. Eu concordo, não é mentira. E com ofensa. E com ofensa nenhum. Ok? Ofensa é outra coisa. Que é com ofensa. Acabou de tomar como ofensa. A mim está percebendo como é gente dele. Está assim mais para ignorância. É para questão de conhecimento. É só a Santa Madre ignorância. Não mais do que isto. Só ignorância. Ora bem, para comentar um bocadinho rápido para poder terminar. Minha gente, a mim fica muito... Pois... Até porque nós cristãos não tem que centrar na Cristo. A boa testemunha de Jeová está falando com Jesus e com Deus. Jesus e com Deus, ele, Mina Gomes, não está percebendo, e capa mal. Para mim a ignorância é essa. É difícil para um testemunho de Jeová entender como é Jesus e Deus. Naquele ponto, para mim um dos textos que está mostrando é que parte, o Pai é maior que eu. O Pai é maior que eu. Ora bem, porque o Pai é maior que eu, tudo bem. E ora que bem lei, o Pai é maior que eu a partir de assim. Por exemplo, vamos supor, primeiro capítulo de João,
No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vou sublinhar, e o verbo era Deus. Vou sublinhar, e o verbo era Deus. Versículo 14. O que é que eu estou olhando lá? Vou apanhar, versículo 1 para 14. O que é que eu estou olhando lá? E o verbo fez-se carne e habitou entre nós. E o verbo fez-se carne e habitou entre nós. Comanda, ainda bem que lembra, Mina Gomes, obrigado. Na fala boss. Próximo sábado não leio capítulo 5 de João. Capítulo 6 de João, mistiba para tudo gente bem. Para a maioria de católicos bem. Para mim, coração do Evangelho de João. Para mim, e cá para a igreja católica. Para mim, capítulo 6 de João, não me para tudo gente bem aquele dia. Para me poder destrinchar voz. Centro, miolo da igreja apostólica romana. Na capítulo 6 de João. Portanto, não me para mostrar a voz tudo. Para bom mati, para explicar a voz o que é aquilo lá. Capítulo 5 vai lá, mais ou menos. Mas 6, para mim, 6 e 17. 6 e 17. Para mim, lá que está nele completo, evangelista João. O que é que vem para mim fazer? Lá que centro. Ok? Lá que centro. Capítulo 6. Ok, minha gente, tempo tem que acabar, na barco de minha mulher, é chiga já. Com minha visita com um receber de Londres, você vê já o pecador mais na círculo da amizade e pecador que não fala boas e marcam bastante, portanto eu recebi essa visita e bem bem minha filha e bem bem no também, provavelmente cá não consegui bem batismo de Vera, de Emma, na setembro, dia 19, cá não consegui, então e profeta bem gosta que ser o Khadija, ok? Khadija bem bem, está muito contente. Dias mais tarde com Baramato também, se Deus ajuda, ok? Então, capítulo 6, lá pedi boas para bem, que portanto, é sábado, não vai para quinto, outro sábado, sexto, então bem a boas tudo, e não vale a pena, não explica boas, miolo de evangelista João Caseiro, capítulo 6 e 17, 6 e 17, para mim, e qual mais importante de evangelista João, capítulo 6 e 7. Cá para a igreja católica. Vou falar com o Major Sinan que fala igreja católica. Não disse nada disso. Eu disse para mim. Ok? Então, muito obrigado e até logo. Ok? Nós juntos.